Olha só, o assunto de hoje é um assunto simplérrimo, que é o assunto Paulo Belisco. O senhor Paulo Belisco, né? Ele sempre genial. O senhor Paulo Belisco sempre genial. Ah, agora tem uma solução para o Brasil, né? O Brasil do Norte e o Brasil do Sul. O Brasil do Norte seria o Norte e o Nordeste. E supostamente esse Brasil do Norte é um Brasil petista, não é? Brasil de esquerda, socialista, seriam as repúblicas socialistas brasileiras. E o Brasil do Sul se pretende uma espécie de Estados Unidos mais marrom. Seria isso, né? Bom, pelo menos é isso que passa na cabeça dessa gente. Eu vou além, eu vi uma provocação muito boa, né? Eu vi uma provocação muito boa sobre isso, que era basicamente que, se separasse Brasil do Norte e Brasil do Sul e deixassem 10 anos o Brasil do Sul com os bolsonaristas, né, com essa gente aí, em 10 anos seria tão pobre quanto o Brasil do Norte, sem dúvida nenhuma. Né? Vamos primeiro ver o que esse senhor falou, né? Vamos fazer um negócio melhor? Vamos dividir o Brasil? A gente recorta Norte e Nordeste, passa a ser o Brasil do Norte, e todos os estados do Centro-Oeste, Sudeste e Sul passam a ser Brasil do Sul. Não, mas aí não, pô. Por que não? Claro que não, pô. Por quê? Tipo, você tá falando de separar fiscalmente de uma forma Não, outro país. fiscal. Não, você tá maluco, velho? quê? Aí não, isso daí é separatismo. Qual que é o problema? Sempre tem um idiota que aí coloca uma parte. Assim, sério, eu acho a proposta desse imbecil uma coisa babaca e tal. Dito isso, acho mais babaca ainda o cara que coloca na edição o artigo da Constituição Federal que diz que vai se fuder, velho. Muitos problemas. Qual? Tem muitos problemas. Primeiro que eu acho que o Brasil, como uma unidade territorial, é interessante. Historicamente. Sabia que historicamente, quanto culturalmente. maior a extensão territorial, maior a tendência à ditadura? Existe um problema, cara. Principalmente com o pessoal de YouTube e tal. Eu vejo isso muito com o Nando Moura e com o Gênesis, né? E não é diferente com o Paulo Belisco e demais parlamentares do bolsonarismo. É que eles fazem análises baseados no orificional. Sério. O fato deles fazerem análises baseadas no orifício anal, no próprio orifício anal, prejudica muito tudo que sai da boca deles. Obviamente, o que ele fala aqui desconsidera desconsidera quase a totalidade das ditaduras no mundo, né? E tenta basear-se em alguns pequenos casos. Porque, obviamente, este não é o problema. A extensão territorial não é um problema para ser ou pender a autoritarismo ou uma democracia plena. Quanto menor o país, mais democrático ele é? Eu sou a favor da gente ter um novo pacto federativo. Não, vamos separar. Esse país tá muito grande, não tem porquê. Caralho, eu posso falar uma coisa pra vocês? De verdade mesmo. Agora, até então eu não tinha visto o corte, tá? Eu só tinha ouvido falar, eu não tinha assistido até agora. Alguém tem que procurar saber quem financia esse cara. Falando seríssimo. Alguém tem que saber quem financia esse cara. Esse cara é antinacional. É obviamente um sabotador. O fato dele receber dinheiro público para ser um sabotador do nosso país me preocupa muito. Não, você tá maluco. Não tem porquê. Eu sou 100% a favor de separar o Norte e o Nordeste do resto do país. Sério mesmo? 100%. Eles votam no Lula, nós votamos no Bolsonaro. Pronto, acabou.
Puta que pariu. Os caras são muito anti-brasileiro, velho. Os caras são muito anti-brasileiro. E a lógica é, eles votam no Lula, a gente vota no Bolsonaro. Eu tô dizendo, 10 anos e essa galera destrói. Mas vamos falar agora sobre o senhor Paulo Bellinsky. Aqui tem mais uma... O deputado federal Paulo Bellinsky, do PL de São Paulo, sugeriu durante uma entrevista em um podcast que o Brasil seja dividido em duas partes, Brasil do Norte e Brasil do Sul. A fala ocorreu no programa Redcast, no dia 18 de setembro, durante uma conversa sobre o sistema político e a quantidade de senadores por estado. Vamos fazer um negócio melhor? Vamos dividir o Brasil? A gente recorta Norte e Nordeste, passa a ser o Brasil do Norte, e todos os estados do Centro-Oeste, Sudeste e Sul passam a ser Brasil do Sul. Durante o episódio, Bellinsky argumentou que países com território menor são mais democráticos e sugeriu que a separação poderia refletir... Porra, o cara tá olhando um teleprompter de uma forma fixa. Ele é jornalista do Metrópolis e olha como ele fica olhando para o teleprompter. Ele tá vidrado no teleprompter. As preferências políticas regionais. Ele argumentou que o Norte vota em Lula e o Sul em Bolsonaro. Que isso, gente? Isso aqui é um jornalista. Isso aqui é um jornalista do Metrópolis. Desculpa, eu não consigo achar isso normal. O cara se formou em jornalismo. O cara tá no Metrópolis, que é um dos maiores portais do Brasil. E ele... E para poder ler algo, que é até simples, né? Ele está robótico, ele está completamente robótico. Apesar de, nas eleições de 2022, Bolsonaro ter vencido na região norte. Historicamente, historicamente, quanto maior a extensão territorial, maior a tendência à ditadura? Quanto menor o país, mais democrático ele é? Eu sou a favor da gente ter um... Cara, eu queria muito saber de onde ele tirou esse dado de ser menor, mais democrático, maior, mais autoritário. Eu queria muito saber de onde ele tirou isso. um novo pacto federativo. Não, vamos separar. Esse país tá muito grande, não tem porquê. Não, você tá maluco. Não tem porquê. Eu sou 100% a favor de separar o Norte e o Nordeste do resto do país. Sério mesmo? 100%. Eles votam no Lula, nós votamos no Bolsonaro. Pronto, acabou. Além da fala que viralizou, o deputado tem histórico de problemas disciplinares. Ele é delegado licenciado da Polícia Civil de São Paulo. E segundo os documentos... Não, gente, olha esse cara, velho. Olha esse cara falando sobre... Nossa, o cara tá robótico. obtidos pelo Metrópolis, já foi alvo de 12 expedientes disciplinares desde o início de sua carreira. Entre os casos, há registro de punições como advertências e suspensões. Um dos episódios citados foi uma manobra de risco com uma viatura, que causou uma colisão com outro veículo e motivou um pedido de não confirmação de carreira. Outro episódio envolve uma postagem feita pelo deputado em que ele divulga um curso preparatório para concursos com conteúdo considerado racista e de apologia ao estupro. A propaganda mostrava homens negros conduzindo uma mulher para um quarto, sugerindo violência sexual. O Ministério Público de São Paulo abriu investigação sobre o caso. Um acordo de não persecução penal foi firmado por Bellinsky e outros envolvidos. Ele continua respondendo a processo... Puta que pariu. Eu tô irritado com esse jornalista, juro pra vocês. Eu agora já estou mais irritado com o jornalista do que com o Paulo Bellinsky. Esse jornalista falar dessa forma me deixou pior do que quando escutei o Paulo Bellinsky falando aquela bobagem. Ele conseguiu me irritar mais, cara. Puta merda. Nossa. Vamos lá falar sobre a questão do Paulo Bellinsky, que é o principal, né? Vamos falar sobre a questão do Paulo Bellinsky.
O Paulo Bilinski, ele tem hoje uma questão... quando ele fala sobre essa ideia de separar Brasil do Norte, Brasil do Sul, perceba bem, ele está vocalizando um desejo que não é só dele, é dele também, verdade seja dita. Verdade seja dita. É dele também, mas não é só dele. Existe uma ignorância própria dos últimos anos de gente que acha que Brasil é um problema, não é? Uma vez eu conversando com um amigo, ele disse que o maior problema do Brasil era sermos miscigenados, né? Falei com ele, bom, se o nosso problema é ser miscigenado, então não existe solução política para esse país. Porque isso faz parte daquilo que somos. A nossa demografia é esta, né? Se você vem falar comigo que esse é o nosso problema, então desculpa, você não tem nenhuma solução para o nosso país. A menos que você diga que como solução seja genocídio, seja eugenia, seja coisa do tipo. Né? E aí eu não vou ficar aqui sentado conversando com você. Se a sua solução para o Brasil for genocídio e eugenia, desculpa, eu não vou ficar aqui conversando com você. Se você acredita, então, que não deve fazer nem genocídio, nem eugenia, mas o nosso problema é a nossa miscigenação, então você está dizendo que nós não temos uma solução política e também não vou ficar perdendo tempo conversando com você. Né? Voltando. E isso é, obviamente, uma forma de enxergar o mundo que muitos desses... essa gente foi eleita tendo um ódio... Wesley Lopes mandou R$5. Fala, Orlando. Primeiramente, tu achas que essa divisão em 5 partes tem sentido? Se é para ser regionalista, não falta um noroeste e um sudoeste? Não esquece de olhar no grupo seu ex-gordo. Obrigado. Vou dar uma olhada lá. Vou dar uma olhada já, meu amigo Wesley. Sobre a questão de dividir em 5, não tem que dividir de forma nenhuma. Eu sou a favor de outra coisa, eu vou falar já a minha ideia, tá? Que é a nossa ideia de Estado-Império. Ok? Essa é a ideia de Estado-Império. Essa gente tem um ódio visceral do que é Brasil. Quando esse rapaz que eu conversei disse que o nosso problema está na nossa miscigenação, ele está dizendo que tem ódio daquilo que forma o brasileiro. Tem ódio daquilo que forma o brasileiro. Né? Quando esse Paulo Bilinski fala sobre a separação do Brasil, ele tem ódio da Constituição brasileira. Não da Constituição Federal brasileira, mas daquilo que realmente constitui o nosso país. Quando ele fala que o país é grande demais, né? Tá muito grande, divide. Ele está renunciando do papel histórico e da grandeza natural do próprio país. Mas isso é um reflexo, antes de tudo, do espírito minúsculo que ele tem. Certo? Do espírito minúsculo que Paulo Bilinski tem. É um reflexo de seu espírito de retração. Perceba bem, eu não acho que o Brasil seja grande demais. Não acho. Hoje o Brasil precisa recuperar. Hoje o Brasil, ele é 15%, assim, por baixo, tá? Por baixo, o Brasil é 15% menor do que o mapa que você vê. A instituição chamada Brasil é, na prática, 15% menor do que o mapa que você vê. Sabe por quê? Isso aqui é na melhor das hipóteses, tá? Porque 15% está com o crime organizado. 15% do nosso país está com o crime organizado. São áreas controladas pelo crime organizado. Não somos grandes demais. Somos cada vez menores.
somos cada vez menores. Perceba bem, o Paulo Bilinski, ele tem uma ideia de... O Brasil tem muitos problemas, então vamos separar o país para que os problemas sejam também assim divididos. E, obviamente, na cabeça dele, o problema está sempre no outro. O problema está sempre no outro. Eu quero fazer o contrário do Paulo Bilinski. Quando escrevi o quarto fascículo, O Brasil Poderoso, eu pretendia uma discussão em sentido oposto ao do Paulo Bilinski. Sabe o que eu queria discutir? Como a gente faz para aumentar o país? Como que fazemos para recuperar esse território que está na mão do crime organizado? De 15% a 20% está na mão do crime organizado. O Ari mandou R$ 5. Quando sai a parte econômica do livro amarelo? Antônio já disse, o Brasil está seguindo à risca toda a ortodoxia econômica do FHC há quase 30 anos, e não saímos do lugar, exceto no boom das commodities. Boa postura do Arthur de discutir orçamento e industrialização com os trabalhistas, principalmente a parte do colapso iminente das contas públicas. É possível um país colapsar na própria moeda? É possível. É possível porque a moeda, ela não é uma certeza histórica, ela não vai... não é como se você pudesse imprimir infinitamente, dizer bem assim, não, se a moeda vai... Se a economia está colapsando, basta você imprimir mais, suplantar, para tentar suprir as necessidades, não é? Quantas moedas brasileiras já faliram nesse tempo? E é uma possibilidade que sim... E com uma possibilidade cada vez maior, que países comecem a colapsar na própria moeda. Mas eu concordo, e minha crítica é exatamente essa. O Brasil é extremamente liberal, ao contrário do que muitas pessoas achem. Apesar de sermos um país fechado, somos muito liberais em nossa ortodoxia, porque nós temos uma questão muito esquizofrênica, né? Somos um país fechado para o mundo, mas que internamente temos um trato de macroeconômico liberal, mas em questões microeconômicas já não somos liberais. Existe um contrassenso interno brasileiro. Continuando, quando eu escrevi... sim, você perguntou quando vai sair a parte econômica. Vai sair agora, no quinto fascículo. O quinto fascículo, coordenado pelo professor Ricardo Almeida, traz uma discussão econômica. Né? É agora aí no quinto fascículo. O sexto fascículo vai ser diferente. Vamos fazer uma espécie de manifesto geracional. Né? Quando escrevi o quarto fascículo, eu tinha como ideia fazer o Brasil ainda maior. Né? Make Brazil Great Again. Temos cerca de 15% a 20% do nosso território. Isso aí é bastante coisa. Né? Na mão do crime organizado. E eu quero pegar de volta. Certo? Então, eu quero falar o seguinte. Nós temos uma questão no Brasil que é muito importante. É que nós temos uma cultura política que ela é patrimonial, patriarcal e, em última instância, ela é imperial. Monárquica. Essa é a cultura política brasileira. E é muito importante que todo mundo aqui entenda isso. Existe uma cultura política brasileira que ela é patriarcal, patrimonial e, em última instância, monárquica. E as pessoas negam essa cultura política brasileira. Negam essa cultura política brasileira. Então, eu tenho, por exemplo, uma perspectiva de que nós deveríamos adotar um outro modelo, um caso muito simples, é que isso que temos hoje como o Nordeste é uma criação muito recente, e a própria incursão da Bahia no Nordeste é algo ainda mais recente. Né? A ideia de Bahia como Nordeste é algo muito mais recente. As regiões no Brasil, elas foram separadas e demarcadas de forma
politicamente enviesadas, né? Atendendo a interesses das oligarquias locais. Leiam Gilberto Freire. Leiam Gilberto Freire. Eu acredito que o Brasil deveria adotar novos referenciais, né? Eu uma vez cheguei a escrever sobre isso e perdi quando o meu celular queimou, o último celular queimou. E eu queria escrever isso. Pedro mandou R$ 10. Orlando, um youtuber gringo que assisto, falou uma coisa que acho que se aplica ao Brasil. Os US têm várias regiões com culturas, estruturas sociais, religiosas e histórias muito diferentes, porém, todos eles se conclamam americanos. Isso não é uma nação, é uma união de nações. É, de fato, um império. Cara, acho que isso se aplica a nós. Pedro, que belíssimo. Nossa, cara. Você agora foi muito bem. Porque é essa a minha tese, que eu ia chegar lá, a minha tese sobre Estado-Império brasileiro, né? Eu acredito que o Brasil deveria se portar como um Estado-Império. E a gente deveria ir ainda mais a fundo nisso e buscar modelos de experimentação, como é o caso chinês. O caso chinês permite muitas experimentações, até mais do que no caso americano, que você tem autonomia para legislar, né? Inclusive de forma penal. Nós devemos repensar, primeiro, as demarcações regionais brasileiras, e eu cheguei a rascunhar isto para agregar a minha tese do patrimonialismo positivo, que era uma ideia de você ter governanças regionais, né? Você teria, então, você seria descentralizado em regiões, essas regiões teriam, então, um órgão centralizador de políticas regionais, mas você teria os estados com autonomia, né? Você teria no executivo o centro do poder, e não no legislativo, mas seria no executivo o centro do poder decisório. Os estados eles teriam cada vez mais autonomia para poder para poder definir legislações, e a nível regional definiriam também legislações penais, né? Por isso que teria que ter um órgão regional ali, que seria para definição e para enfim, uma espécie de consenso entre os estados, no sentido daquela região adotar políticas penais, né? Eu acredito que isso faria com que o Brasil conseguisse atingir o seu objetivo de ser um Estado-império. Nós somos, olhe bem o que eu vou falar agora, os Estados Unidos são a extensão do Império Britânico. O Reino Unido deixou de ser império há muito tempo. Verdadeiramente império há muito tempo não é. Britânico cada vez é menos. A América é a extensão do Império Britânico, né? Tanto que os ângulos estão no poder do mundo há muito tempo. O Brasil era para ser a extensão do Império Português. Nós abrimos mão da nossa ideia. Nós abrimos mão de nossa ideia imperial. E é bom deixar claro, eu quero que seja autonomia estadual, tá? Mas a nível regional precisaria haver uma espécie de poder moderador para questões penais, para a legislação penal naquelas macro-regiões. E essas regiões precisam ter uma fundamentação geográfica baseada na similaridade cultural entre estados. O Brasil, a ideia de Estado-nação é uma ficção que não cabe ao Brasil. A ideia de Estado-nação é uma ficção que não cabe ao Brasil. O que cabe ao Brasil, verdadeiramente falando, é uma ideia de Estado-império, porque isto sim está de acordo com a nossa cultura política. E repito, nossa cultura política ela é patrimonial, patriarcal e monárquica.
Então não, eu não quero separar Brasil do Sul e Brasil do Norte, porque isso é uma imbecilidade. Isso seria jogar fora a essência do que forma Brasil. Isso seria jogar fora a essência daquilo que é Brasil. Olha a diferença de uma direita estadista para uma direita chucra, vagabunda, entreguista, como é o caso do bolsonarismo. Salazar, grande Salazar, a quem admiro, tá? João Pedro mandou R$10. Eu sonhando em retomar a Cisplatina e os caras falando em separar, é mole? Exatamente, João Pedro. Você é um cara que pensa Brasil. Esses imbecis não pensam Brasil. Você, João Pedro, pensa Brasil. Você sente o que é Brasil. Você faz parte do Brasil. Essa gente é gente vagabunda que deveria estar presa. Paulo Bilinski deveria estar preso. Olha a diferença dele para Salazar. Salazar, um estadista de verdade. Ele dizia, do Minho ao Timor, tudo é Wesley Portugal. Lopes mandou R$5. Orlando, tu tens empatia pelos monarquistas brasileiros? Sinto que os Orleans e Bragança são bem canhoteiros. Não seria um fetiche? Cara, eu não sinto nenhuma dó, nenhuma pena desse pessoal, muito menos dos Orleans e Bragança, que são assim. Outra gente também que não serve a nada ao Brasil, né? Eles não conseguem desempenhar o seu papel de elite, o sangue dessa gente não consegue fluir a herança histórica brasileira, né? Eu não tenho apreço algum por essa gente, tá? Apreço algum. Salazar dizia isso, do Minho ao Timor, tudo é Portugal. Tem um outro discurso dele incrível, que ele diz que Portugal, um pequeno país na Europa e um gigante alargado, né, para além do Atlântico. Um gigante alargado ultramar. Ele pensava um país para além de si próprio. O Paulo Bilinski pensa um país menos que si próprio. Olha que incrível. Um direitista pensava seu país para além de si próprio. O Paulo Bilinski, o oposto do Salazar nesse sentido, ele pensa o Brasil menor do que si próprio. Essa gente odeia o Brasil. Essa gente trabalha contra o Brasil. Um Paulo Bilinski da vida, ele tinha que estar preso. Preso. Ele tinha que perder o mandato dele. Que ele vai ser governador, que ele pegue em armas, ele não tem muita arma, né? Que ele pegue em armas e vá defender a sua ideia. Busca a separação e vá tentar ser deputado pelo Brasil do Sul, caso sua ideia prospere. Então, a minha ideia de Brasil passa por uma mudança, inclusive, naquilo que nos constitui juridicamente. Não somos um Estado-nação. A ideia de Estado-nação não dialoga com nossa cultura política. Tá? E diminui nossa vocação histórica. Diminui a nossa vocação histórica. A nossa vocação histórica, ela deve passar por sermos um Estado-império e abrigarmos dentro do nosso território centros de experimentação e de formas jurídicas diferentes que dialoguem, aí sim, com suas culturas regionais. De modo que suas culturas regionais sejam palco para experimentação.
João Barbosa perguntando se eu concordo com a guerra ultramar. Concordo. Concordo. E perceba bem, quando escrevi o fascículo 4, eu até... no caso, quem escreveu o capítulo sobre BRICS não fui eu, foi a equipe de Relações Internacionais, que eu pedi para que fizessem um texto crítico à questão do BRICS, porque eu acredito que o BRICS se tornou um problema para o Brasil, porque é um espaço de poder chinês, né? E em menor instância, quem se aproveita disso são Rússia e Índia. E o Brasil não consegue se aproveitar do BRICS, né? E eu pensei em novos centros de poder para o Brasil. Formas de expandir a nossa vocação histórica. E os dois óbvios são a América do Sul e a comunidade de países de língua portuguesa. Eu não quero o Brasil dividido ao meio. Eu quero o Brasil expandido para além de seu território. Eu quero o Brasil para além de seu território. A missão quer o Brasil para além de seu território. Essa gente tem uma imaginação tão fodida que para ele o que definirá o território brasileiro é se você vota em Lula, se você vota em Bolsonaro. Olha só. O futuro do país para um deputado federal depende de quem ganha em determinada região e quem perde em determinada região. Como se Lula e Bolsonaro, como se essas eleições fossem o objetivo último do Brasil. Como objetivo último é a eleição.